Bom dia, querido irmão, querido ouvinte. Estamos aqui hoje para mais uma palavra do Alimento Diário, que estamos no volume 5 da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Estamos aqui na leitura de hoje do sábado, que tem por título Remover os véus que encobrem o Evangelho do Deus Bendito. O versículo para fazer a leitura ao coração é de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 até o 18, que dizem assim: Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, no dia de hoje, vemos, logo no início da leitura, que Paulo ele foi encarregado do Evangelho do Deus Bendito. Ou seja, ele tinha esse encargo, ele tinha esse ministério. E com isso, ele teve que ser fiel a esse ministério, que era de levar o Evangelho. Ele era encarregado, ele levava consigo o Evangelho do Deus Bendito. Então, eu queria te fazer até essa pergunta agora, você que me assiste: você foi encarregado do Evangelho? Uma coisa eu te digo, que você precisa também ter este encargo como Paulo. Todos nós que recebemos a vida do Senhor, que fomos regenerados, fomos salvos e vivendo no corpo de Cristo hoje, precisamos estar encarregados do Evangelho. Nós não podemos viver da igreja só de, no máximo, ir para as reuniões ou apenas ter o conhecimento do Evangelho, conhecer a palavra de Deus, mas nós devemos ter um encargo de ser transmissores, de levar o Evangelho. Aqueles que são encarregados. Quando você é encarregado de algo, você tem que cumprir com aquilo. Você tem a responsabilidade de finalizar aquele trabalho. Então nós também devemos, como filhos de Deus, estar encarregados. Se você, com aquilo que você trabalha, na sua vida social, você tem o seu trabalho, você precisa cumprir com o seu trabalho, todo o serviço que você precisa fazer. Um pedreiro, ele precisa construir uma casa, fazer o acabamento da casa, deixar a casa bela. A mesma coisa, nós fomos encarregados do Evangelho. Você precisa sentir no seu interior que você foi encarregado, que você tem que trabalhar para o Senhor. E trabalhar para o Senhor é pregar o Evangelho. Ou seja, ser aqueles que levam o Evangelho. Então, assim, hoje nós sabemos que o mundo, ele é o Deus, existe um Deus do século que ele engana as pessoas. Então, por isso que o título fala aqui que remover os véus que encobrem o Evangelho do Deus Bendito. Porque o Deus deste século, ele consegue deixar as pessoas inertes à palavra de Deus. Então, o que parece é que o Evangelho está encoberto, ou seja, o Evangelho para essas pessoas está encoberto, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem entender. É daí que nós entramos. Nós, como filho de Deus, devemos ser aqueles que pregam o Evangelho para essas pessoas. Tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 4, que diz assim: Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que Satanás, como inimigo de Deus, fez? Ele cegou o entendimento das pessoas. E muitas das vezes, até quando você fala para as pessoas do Evangelho, elas não entendem, ou às vezes elas até ouvem, até recebem, assim, te dão até uma certa atenção. Mas às vezes você prega o Evangelho para esta pessoa, mas ela não consegue ter uma mudança. Por quê? Ela está cega. Aí o Evangelho para ela está encoberto.
porque ela não consegue enxergar o que Deus tem para ela por meio do que você está transmitindo ali para aquela pessoa. Então é por isso que hoje os irmãos têm esse encargo de eu posso orar por você. Então é necessário que nós oremos pelas pessoas. Não só orar no sentido de forma geral. Aqui eu vou sentar aqui na minha casa e eu vou orar ao meu Deus, ao Senhor Jesus. Abre o entendimento das pessoas para que elas possam receber o Evangelho. Não só isso. Com as pessoas que nós pregamos o Evangelho, nós devemos orar ali por elas. Até mesmo antes de você transmitir alguma palavra para aquela pessoa acerca do Evangelho, ore por ela. Porque a oração começa a remover, tirar dela o que ela não consegue enxergar, né? Tirar o que está tapando a visão dela. Então é semelhante até mesmo a uma câmera de fotografia. As câmeras de fotografias, ela geralmente, principalmente as profissionais, né? Ela tem uma lente, né? Tem as lentes até maiores para poder captar melhor a imagem. Mas só que nessa lente, ela tem geralmente vem uma tampa para conservar a lente ali, né? Guardar e proteger. Porém, se você vai tirar foto, liga a câmera e não tira a tampa, você não vai conseguir captar a imagem. É a mesma situação que está as pessoas. Elas estão sem conseguir. Há uma tampa, vamos dizer assim, na lente da câmera delas. E elas não conseguem enxergar o Evangelho. Então, o que é que nós podemos fazer? Orar com elas para que essa tampa seja retirada e elas possam enxergar e vai entrar luz. Não é isso? Quando a câmera, quando ela tira a fotografia, ela pega a imagem, não é isso? Mas a imagem ela é reproduzida por causa da luz. Então, quando nós oramos pelas pessoas, a tampa é retirada e a luz entra. E nós sabemos que Deus é luz. E quando Deus entra na lente da pessoa, que na verdade é o coração, no coração, quando ele entra, ela consegue perceber, ela consegue entender e receber o Evangelho de maneira adequada no coração. Mas nós sabemos também que às vezes até o Evangelho de Deus também fica encoberto para nós que já conhecemos o Senhor e somos do corpo de Cristo. Isso são os véus. Então, o véu é para quem tem visão. Nós já temos a visão de quem é Deus, conhecemos o nosso Deus, conhecemos a igreja. Porém, às vezes nós estamos com véus em nossos olhos e não conseguimos ser obedientes à visão celestial. E esses véus são o quê? São os conceitos, as tradições que nós temos na igreja. E aí nós ficamos só no conhecimento e não vamos para a palavra instantânea, aquela palavra do momento que o Senhor está falando diretamente conosco. Então nós ficamos presos nas coisas antigas, nas coisas velhas, ficamos presos naquilo que nós sabemos e às vezes queremos discordar quando há alguma coisa um tanto diferente do que nós pensamos. E isso são véus. Então, nós também devemos ir diante do Senhor para que esses véus sejam retirados de nós. E o que nós devemos fazer é nos voltar a orar ao Senhor, assim como oramos, né? Oramos pelas pessoas, para que para essas pessoas seja retirado a tampa que impede que elas vejam o Senhor, a tampa da sua lente, né? O que está impedindo. Nós também devemos orar por nós, né? Para que nós possamos também deixar os conceitos, as ideologias, as vãs sutilezas, né? O que nós sabemos, o que porque eu sei assim, eu aprendi assim. Se nós formos diante do Senhor, voltando o nosso coração ao Senhor, o Senhor também vai nos moldar, vai nos transformar ainda mais, porque sendo assim Ele pode nos usar muito mais para o Evangelho. E nós estamos hoje na terra porque o Senhor precisa de nós. Somos os trabalhadores da 1ª hora, sabemos que a volta do Senhor é iminente diante de tantas situações, tanto caos que está tendo no mundo, e sabemos que isso ainda pode aumentar por causa da volta do Senhor. Então vamos estar orando ao Senhor para que não fiquemos com nenhum véu no nosso coração, para que nós possamos estar livres por causa do Evangelho, livres por causa da igreja,
livres por causa de Cristo, livres por causa do nosso Deus, né? Nós vimos na leitura de ontem acerca dos 7 espíritos, 7 olhos e nós precisamos estar cheios, inflamados, com esses 7 olhos que são como 7 tochas de fogo, como chama de fogo que queima o nosso interior. Nós vamos estar queimando também com esse evangelho dentro de nós, e que Deus abençoe agora o seu dia. Eu queria fazer uma oração pelo nosso dia, por você, tá bom? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor realmente tem nos chamado por causa do teu evangelho. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo este vídeo, que eles possam realmente nesse momento se voltar ao Senhor, né? Pedir-te, Senhor, que transformem o seu coração. Se eles ainda não te conhecem, que eles possam realmente te conhecer. Aos que já te conhecem, que eles possam se voltar ainda mais ao Senhor para serem úteis na tua obra. Senhor, abençoa, Senhor, o dia de cada um, né? Que nós possamos estar lembrando sempre do Senhor, no nosso coração, na nossa mente, e que o Senhor possa realmente nos levar por esse caminho que nos leva para a tua glória. Ó Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, pode também compartilhar esse vídeo para poder ajudar outras pessoas, e que Deus abençoe o seu dia, e Jesus é o Senhor.